Um ano novo começou e todo mundo gosta de novidade, por isso aqui a gente inicia a terceira temporada do Fala aí Doutor, o podcast da Unimed Pato Branco, e estou recebendo nos estúdios, seja muito bem-vindo, Dr. Sérgio Janceski. Maravilha, Dai. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui. Agradeço o convite e participar desse trabalho e serviço da Unimed. Que bom. Dr. Sérgio, que é médico urologista, chefe da equipe de transplantes de rins da Policlínica Pato Branco, tem uma trajetória na medicina de 35 anos, muita história para contar, já mexeu com a saúde de muitos homens, né, doutor? A gente vai falar um pouco sobre eles aqui, vamos falar da saúde daquele uma alegria. Que às vezes o homem tem um pouquinho de receio ainda de ir ao médico, ou isso já mudou? Para já começar, assim. De fato, felizmente está mudando. Eu atendo muitos pacientes que vão ao consultório para fazer check-up. E isso é uma coisa que, quando eu cheguei há 30 anos aqui em Pato Branco, não era muito comum. As pessoas, os homens principalmente, procuravam mais para tratar a dor ou tratar a doença. E isso foi mudando com essas campanhas de conscientização e as pessoas tendo mais cuidado com a saúde, felizmente. Tem mais pacientes fazendo check-up. Muito legal. E eu estava reparando, assim, nas tuas publicações, além de, claro, a questão do transplante de rim, que a gente vai falar bastante aqui, mas você tem um método por vídeo para fazer a reversão da vasectomia, né? E a gente vê muitos pais sorrindo e crianças no seu site, assim, com aquelas fotos que conseguiram ser pai, mesmo quando já tinha decidido, né? Tinha feito o procedimento e depois houve essa reversão. Sim, essa técnica ela evoluiu nos últimos anos porque com os microscópios e os materiais que se utilizam, para ter uma ideia, o fio que se utiliza para fazer a reversão, ele é invisível virtualmente. Se ele cai no campo, longe de onde está o microscópio, você não consegue mais ver, nem ele, nem a agulha. Claro, com um pouco de cuidado, sim. Mas realmente isso é uma coisa que não existia. Com isso, o índice de sucesso de reversão de vasectomia aumentou muito. E eu tenho a alegria de ter inúmeros pacientes que fizeram reversão e tiveram filhos. Tenho casos curiosos, que é de o paciente ter feito vasectomia, 15 anos depois ele ter casado novamente e resolveu ter filho. Eu fiz a reversão, nasceu o nenê, depois de um tempo eu fiz vasectomia de novo, nele. Ou seja, tem alguns homens que eu já fiz vasectomia 2 vezes. 2 vezes? Exatamente. Olha que interessante. E a própria técnica de vasectomia, ela evoluiu bastante? A técnica, ela... Pelo fato de ser uma cirurgia com anestesia local e com os materiais mais delicados, ela se tornou muito prática, é feita tranquilamente no consultório, na clínica, e o paciente vai para casa sem nenhum problema. O grande detalhe da vasectomia é justamente este cuidado para não se arrepender muito, né? Então, claro que ninguém sabe o futuro, às vezes acontece separação, já tive reversão de vasectomia por morte de filho, né? Enfim, morte de cônjuge. Mas o fato é que, se puder, sempre pensar bem em relação ao que quer para o futuro, para daí fazer a vasectomia. Ela é considerada um método definitivo e muito prático, muito eficaz, muito prático, mas tem esse senão, que é justamente a dificuldade de reverter, que felizmente também isso está sendo minimizado, né? Essa possibilidade de reversão, ela aumentou. A gente não pode tratar esse assunto com banalidade, né? Porque o homem que fizer, ele tem que ter em mente, eu não vou mais ter filhos. Até a lei, ela prevê isso, né? Sim. Ela faz tem aquele esquema, né? De você já ter que ter 2 filhos. 2 filhos ou 26 anos. E até uma assinatura legal mesmo é exigida hoje, claro, né? Antes do homem fazer o procedimento. Se chega para você, qual que é a orientação inicial que você dá? Assim, chega primeiro, a informação de justamente se ele já tem filhos, se ele tem uma união estável ou não tem, qual é a situação dele. Quando ele tem ou um filho só ou alguma situação que não seja muito jovem, eu procuro estimular o paciente a tentar alguma outra coisa, por exemplo, o DIU ou outro método anticonceptivo por um período, para amadurecer a ideia. Muitos pacientes já fizeram isso e voltam. 5 anos, doutor, agora já está decidido mesmo, vamos fazer. Pronto, nenhum problema. Então, claro, a última palavra, se ele está legalmente apto para fazer, a última palavra é do paciente. O médico dá o palpite. Se eu fosse tu, não faria. Ou esperaria mais um tempo, enfim.
tranquilo. Nossa, às vezes surgem umas histórias, né, de vasectomia, que realmente essa possibilidade de ter conseguido depois da vasectomia ser pai de novo. Conta uma história de algum paciente seu, assim, essa emoção, essa família sendo composta. É maravilhoso, né? Normalmente o homem já tem um pouco mais de idade, né? Então ele fica muito animado. Tem um paciente que, aliás, acabou se tornando meu cliente ao longo dos anos, essa história já aconteceu há uns 20 anos, e eu fiz a reversão para ele e deu certo, ele teve filho, e um tempo ele passou a se consultar comigo para ver a próstata e tal. Né? E um tempo depois ele me confessou: doutor, eu só fiz essa cirurgia para agradar minha mulher, eu tinha certeza que não ia funcionar. Não é? E funcionou, quer dizer. Então, tranquilo. Agora, existe, para a saúde do homem, tem algum benefício extra a vasectomia, além da anticoncepção, na vida do casal? Não existe nem malefício nem benefício. Não altera nível hormonal, não altera peso, não altera libido. Não muda nada na próstata? Nada. Alguns pacientes que têm 4 filhos, passa perto da mulher, como se diz, ela fica grávida, depois que ele faz vasectomia, talvez ele fique um pouco mais tranquilo, um pouco mais relaxado, eventualmente pode melhorar um pouco a atividade sexual, mas é um ganho extra e não é científico, né? Legal. Já que você tocou nesse assunto, vamos falar um pouquinho de impotência, de fertilidade. O perfil do homem de hoje está mais propenso a ter esses quadros de impotência e infertilidade ou não? Ele está se cuidando mais, está se exercitando mais e, consequentemente, ele também tem uma fertilidade maior, mais longeva, tendo filhos com mais idade? Em relação à atividade sexual, a distúrbios ou problemas de ejaculação e de ereção, me parece que o jovem de hoje está tendo um pouco mais. A rede social, essa ilusão de que o mundo é perfeito ou semi-perfeito e essa coisa de desempenho, isto cria uma ilusão, porque isso não é verdade. E não é verdade intimamente também. E o indivíduo, quando ele está na vida íntima, é ele mesmo e não é perfeito, porque as coisas não são perfeitas. E aí isso frustra. Então a impressão que eu tenho é que aumentou, não os problemas, mas a maneira como o jovem, o indivíduo que está começando a atividade sexual, enxerga o seu desempenho. Não é? Na verdade, sendo orientado, ele vai se dar conta que está tudo certo e que nesse quesito tem algumas histórias curiosas, né? De um paciente que chega com dificuldade de ereção. Já estou com dificuldade de ereção. E como é que é? Não, eu tenho relação, 2 vezes por semana. Que idade o senhor tem? X. Tal. Mas é normal, seu João? Não, doutor. Meus amigos têm muito mais relação que eu. 5 vezes por semana. Nossa, que legal. Mas isso é fácil de resolver, seu João. Como, doutor? O senhor mente que nem eles? Isso que eu ia falar, conversa de pescador. Minta. O senhor acha, doutor? Não acha, eu tenho certeza. Tava só esperando você confirmar. Certeza. Então, tem muito disso, né? É claro que quem está sofrendo sozinho, ele não acha graça, a menos que ele seja orientado adequadamente, né? Então, Justo. Claro, ele procurar um urologista, alguém que tenha vivência com isso, é mais fácil, né? Com certeza, doutor. E os jovens estão te procurando? É bom a gente saber, assim, é normal no jovem a ejaculação precoce? Para quem está iniciando a vida sexual? Muito comum. Por quê? Por quê? Porque o instinto manda fazer isso. A atividade sexual, ela existe para reproduzir. Nós somos animais racionais. Os machos da natureza, os animais irracionais, quando tem uma fêmea no cio, quanto antes ele concluir o ato sexual, quanto antes ele ejacular, maior a chance ele tem de transmitir o gene dele, não do vizinho. Então vem o instinto biológico ali. O instinto normal é ejacular o quanto antes. Nós é que resolvemos utilizar a atividade sexual para nos divertir. E isto vai contra a natureza. Exatamente. E não há grande mal nisso. Eu gosto de um exemplo que eu uso com meus pacientes, a barba. Quando a gente faz a barba, a gente vai contra a natureza. A gente tira a barba. Mas por quê? Porque a gente quer. A gente lida com ela como a gente quer. Ou deixa, ou põe, sei lá. A atividade sexual, a ejaculação também. A gente tem que lidar com isso. A ejaculação é um reflexo medular. Chega num ponto de excitação que não tem mais como voltar. É por isso que o indivíduo
se perde, vamos dizer assim. Uhum. O grande X da questão é ele encontrar qual é este ponto e parar um pouco antes. Olha, Simples assim. Muito bom esse papo, hein? Se na atividade sexual, obrigado, se na atividade sexual ele consegue fazer isso, e aí envolve estar mais tranquilo, não estar muito nervoso, uma parceira de fé, não é? Quer dizer, então, se é sexo casual, isso de modo geral é um pouco mais complicado. Então, tem uma série de fatores que não é um só, e de modo geral o paciente pode ir evoluindo e ir treinando. Existem medicamentos que podem ser utilizados também, que ajudam ao controle. Mas é isso para quem está num caso extremo de ejaculação precoce, né? Entrar com medicamento? Nem sempre, nem sempre. Se usa com uma certa frequência. Casualmente, eu vim no meu consultório agora há pouco e receitei, não faz 1 hora, para um paciente esse tipo de medicação, porque ela muitas vezes ajuda o paciente a fazer esse processo de treinamento. Agora, quanto ao uso de pílulas para estímulo sexual sem prescrição, qual que é a sua opinião? Por exemplo, lá passa na farmácia, compra. O popular é o Viagra, né? Viagra, que agora tem vários primos do Viagra, né? Como não existe receita, virou uma festa, vamos dizer assim, né? E qual que é a sua opinião como urologista? Eu acho que se puder evitar é melhor, porque se ele tiver sorte, ele vai de fato precisar mais tarde. Só que, claro, se tu tem ereção nota 9,5, tu pode tomar qualquer dose desses remédios, Tadalafila, Sildenafila, Vardenafila, e ficar com ela nota 10, fica mais fácil, doutor. Claro que aí entra o processo. É jovem, mas ele fuma, ele é sedentário, se ele não cuida bem do corpo, o pênis faz parte do corpo. O pênis começa a não funcionar tão bem. Mas aí ele tem uma válvula de escape, vamos dizer assim, uma solução, que é usar um estimulante. Aí o pênis fica a nota 10, mas o corpo dele não está nota 10. E ele se ilude que está tudo bem. Então, que legal, eu posso fumar, não preciso fazer exercício, pode ser obeso. Esse é uma pequena armadilha que ele pode cair. Um alerta interessante, porque pode, de repente, até sobrecarregar o coração desse indivíduo? Para um indivíduo jovem, não. Para um indivíduo jovem, não. Muito jovem usa para se garantir, não é? Que, na verdade, é desnecessário, porque ele está tudo bem, tem nível hormonal normal, tem pulso peniano normal, está tudo certo, só ele fica meio nervoso, e daí, se ele fica meio nervoso, prejudica a ereção. Aí ele toma um remedinho. E aí, e até às vezes a gente prescreve isso. Por quê? Porque justamente o indivíduo perde a ereção porque está tão nervoso, está muito nervoso, está na atividade, no início da atividade sexual. Isso pode acontecer mesmo, né? Então, existem várias situações, mas que há um uso deliberado, certeza. Felizmente, o risco é pequeno para pacientes mais jovens, para paciente que não tem problema cardiovascular. Interessante. Agora, você falou do início da vida sexual, né? Falando desse trato íntimo masculino aí, os meninos vão ao urologista como as meninas vão ao ginecologista para iniciar, assim, uma vida adulta? De modo geral, com esse intuito, não. Eu estou programando começar a minha atividade, não tenho visto isso. O que acontece é logo depois surgem dúvidas. Não é? Que a vida como ela não é tão simples assim. E aí surgem dúvidas, e aí normalmente são dúvidas simples, que uma conversa ele fica mais tranquilo e pronto. Né? Interessante. Tem algumas vitaminas ou nutrientes fundamentais para esse trato íntimo masculino? Tá jóia, assim? Olha, curiosamente, eu não acredito em vitaminas. Acho que vitamina, no nosso meio, ela é utilizada totalmente desnecessário, de maneira desnecessária. Há um comércio há um grande mercado em cima de vitaminas, como se fosse uma suplementos. Coisa... Acho, de modo geral, o indivíduo que está na comunidade pode ir no supermercado, comprar 5 tipos de frutas e comer todos os dias, não precisa de vitamina, para nada. Mas ele está entubado 2 meses na UTI. Aí sim. Ele foi para a Antártica fazer uma operação, vai ficar 6 meses lá. Ele vai precisar de repor. Se não, come, querido, come. Muito bom. Mas é que eu acho mais legal, Centrum, sei lá no quê. As cápsulas. Como é que tem aquela história? Faz o plano que tolo tem.
não é? Então, tem essa coisa. Existe, eu atendo muito frequentemente pacientes com testosterona, pacientes jovens que fazem academia e tal, testosterona normal, inquirindo, às vezes já utilizaram reposição de testosterona, de maneira, do ponto de vista médico, totalmente desnecessário, com risco de atrofia de testículo, e eu acho isso um erro médico grave, não é? Muitas vezes é feito sem prescrição, há uma cultura de quanto mais testosterona, melhor. Então, se a testosterona é o hormônio do homem, eu quero ser muito homem, então mais testosterona. Mas ainda existe Ilusão. isso mesmo, com tanta informação? Muitíssimo. E eu tenho aquela impressão, sabe, o jovem lá, sei lá, 20, 25 anos, começa a me olhar e fala, eu tenho a sensação que ele está pensando. Normalmente os pacientes são educados, né? Tipo assim, doutor, o senhor é um pouco velho, né? O senhor não entende de vitamina e hormônio, né? E aí eu tenho que dizer isso para ele. Eu digo, olha, querido, todo médico faz medicina para se salvar. Primeiro, para se salvar. Eu acredito nessa teoria. Se eu acreditasse em testosterona e vitamina, eu tomaria todo dia, mas não tem a menor dúvida. Só que eu acho que isso é uma ilusão que não tem tamanho. Não é? Então, mas enfim, claro que eu tenho pacientes que eu prescrevo testosterona para ele tomar mensalmente, por um motivo muito simples, ele não tem testículo, óbvio. Então, existem pacientes que têm atrofia muito grande e tal. É óbvio que tem pessoas que precisam, mas homens com 2 testículos, normais, com pelo, repor testosterona é um grande erro, certeza. Mas enfim... E a atividade sexual, ela tem relação com a produção de testosterona? Total. Quanto mais o ativo homem for, melhor a testosterona. E muitas vezes acontece isso, que o indivíduo acha, ele está trabalhando 18 horas por dia, estressado, não dorme, faz 3 anos que ele não tira férias, mal e mal tem tempo de ver a esposa, chega em casa cansado, aí ele vai fazer a testosterona. Dá super baixa. Ele fala, olha, descobri meu problema. Vou usar a testosterona, minha vida vai melhorar. A sua vida está um caos, querido. Por isso que a sua testosterona está baixa. Simples assim. Fique uma semana na praia, vai passear, comece a namorar a sua esposa, que a testosterona vai voltar ao normal. Olha mas não daria para usar uma dose? Claro que sim. Só que... E aí eu atendo muito paciente que vem, que ele já usou, ele fez essa descoberta fantástica, utilizou. Aí tem umas injeções, umas que custam 500, 600 reais, usa 2, 3 meses, que legal. O paciente fica, nossa, agora eu melhorei, ficou super bom. 6 meses depois, doutor, tá tudo igual, né? Pergunta inversa, o uso de testosterona, por exemplo, a injeção, ela aumenta mais a libido? Sem dúvida, a reposição de testosterona, se o indivíduo está com testosterona baixa, ela aumenta. Mas a libido ela é muito mais circunstancial do que qualquer outra coisa. Se o indivíduo tem um nível mínimo de testosterona, ele tem libido total. Eu tenho uma história curiosa, um paciente com câncer de próstata. Esse paciente já faleceu há uns 5 anos, pelo menos. E ele foi diagnosticado o câncer, ele já tinha um câncer avançado. E o tratamento consiste em bloqueio hormonal, ou com castração cirúrgica ou química, para que o câncer diminua. Metástase óssea, ele está com dor óssea, tu faz o bloqueio hormonal, o câncer dá uma estagnada por alguns anos, às vezes. Muito bem. Para esse paciente eu expliquei, o senhor não vai poder ter mais relação, porque nós vamos bloquear a testosterona. Não tem problema, doutor. O que importa é ficar vivo, aquela história. Ficou muito tempo. Um tempo depois ele chegou, doutor, eu sei que o senhor falou que não era para eu ter relação. Eu não falei isso para ele, mas enfim, deixa ele contar. Mas se o senhor disser que não é para ter, não tem problema. Aí, mas eu fui olhar a testosterona que a gente faz de vez em quando para conferir, quando não é castração química, né? Quando é castração cirúrgica, que ele está com os testículos, está só bloqueada para a gente ver se está funcionando. Ele tinha testosterona de 20, que é quase 0. E ele tinha relação. Porque ele estava feliz Porque ele estava feliz, porque pessoa. ele tinha uma mulher legal. Não é aquela coisa, né, doutor? Mas eu também já estou meio velho. Mas se o senhor disser que não é para ter... Aí eu atendo o paciente com 23 anos, testosterona de 300, que não está tendo relação direito, porque está bloqueando, né, preocupado com outras coisas, achando que é testosterona. Não é. Compreende? Essa é a situação. É óbvio
Não quero dizer que a testosterona não seja importante. Só estou contando um fato que aconteceu. É óbvio que num caso desse, se eu tivesse um paciente que não tivesse câncer com testosterona baixa, é claro que eu ia repor. Mas nesse caso, eu estou contando um caso que aconteceu. Quer dizer, esta é a vida. Nossa. É a vida como ela é. Interessantíssimo essa comparação, doutor. Sim. Isso prova pra gente que o interessante de tudo é sempre você viver bem, é estar tranquilo, é fazer cada coisa no seu tempo. E agora que a gente está no período de férias, né, e falando também disso, né, se dê a oportunidade de ser feliz, eu queria entrar nesse assunto das viagens à volta ao mundo, até para o doutor tomar uma aguinha, inclusive porque aconteceu 2 vezes, né, você com a sua família teve essa felicidade de dar essa volta ao mundo por 2 vezes. Eu quero detalhes. A primeira foi quando o filho Bruno, que hoje está com 27 anos, foi aprovado em medicina. Ele já se formou, fala também da formação dele. E a segunda, quando a filha Valentina também passou em medicina. E ela está estudando, já está no quarto, indo para o 5º ano de medicina. Como é que foi essa experiência, assim, de viajar por diversos lugares? Claro, foi um estímulo. No início, que o Bruno foi o primeiro, a gente brincava quando era piazinho, criança, de dar a volta ao mundo. E quando eu era pequeno, essa ideia de dar a volta ao mundo foi é uma coisa que... Foi em quantos dias? Porque Claro, aí quando ele passou, eu falei, se tu passar na medicina e tal, e ele passou inclusive na Unioeste, em Cascavel, que foi uma grande vitória, nós vamos dar a volta ao mundo. Pois é. Tal. E aí fizemos a volta ao mundo, levou 36 dias, se não me engano. Vocês começaram onde? Nós fomos para Londres, depois para Dubai, depois para Austrália, para Nova Zelândia, para Singapura, para Coreia do Sul, Japão, Nova York e Brasil. E a segunda, que daí foi quando a Valentina passou, mudamos um pouco algumas coisas, né? Sim. Aí fomos para Paris, Mudou aí fomos para a Grécia. Também? Não, mais ou menos, não. Ao mesmo tempo também, mais ou menos. Foi um pouco rápido demais, né? Tipo, se eu fizesse uma terceira volta ao mundo, eu faria um pouco mais lento, né? Um pouco mais, talvez um tempo maior, né? Uns 50 dias. Mas foi o que tínhamos para a época e foi fantástico. Nas 2 nós passamos pelo Havaí. Que foi maravilhoso, né? Entre Tóquio e Nova York, passamos pelo Havaí, que foi uma experiência muito legal. Vários lugares muito legais, né? Que legal. Você percebe que quanto mais lugares, assim, mais conhecimento do mundo, do planeta que a gente está inserido, a gente tem, mais... a gente tende a mais levar uma vida mais simples, mais natural, porque a gente reconhece as diferenças, né, entre os continentes, entre as pessoas, entre as comunidades. Você sente isso, assim, como médico? Inclusive alguém, né, que fez lá um juramento, né, que vai sempre salvar vidas. Eu acredito que sim. Até a minha visão é que os lugares mudam, mas as pessoas são muito parecidas, né? Os desejos, os medos, as maneiras de te ajudar ou de querer te enganar. Mundo afora, depende, claro, de cultura de cada um, mas enfim, as pessoas são muito parecidas e aqui nós vivemos num lugar fantástico, né? Comparado com esses outros vários lugares que a gente esteve, um frio extremo, com problemas políticos, né? E aqui nós estamos numa maravilha de lugar, com um clima especial, pessoas legais. Acho que nós estamos no caminho certo. E se tivesse que escolher outro país para viver, você escolheria o Brasil de novo? Muito provavelmente, né? Muito provavelmente. Tem alguns países que são maravilhosos, né? Mas, sem dúvida, acho que não mudaria, não. Legal, doutor. Vamos falar dos rins agora? Vamos falar dos rins, esse órgão tão importante. Por que optou pela urologia? Por que optou por ter toda essa formação, inclusive participando sempre dos principais congressos na área de transplantes, né? Sim. Por que trabalhar com transplante, com esse órgão tão importante, com a urologia? A urologia foi basicamente por causa de um professor muito competente, fazia a urologia parecer... Ele era meio bravo, inclusive. Não era carismático. O Sr. Norberto Tronieto, não. Só ele era muito, vamos dizer assim, muito prático, era um homem muito inteligente e fazia parecer interessante para mim, né? E aí a urologia é possível de se fazer
na época, com equipamentos, vamos dizer assim, compráveis, eu poderia ir para qualquer lugar com os meus próprios equipamentos e fazer uma boa medicina. E acabei que vim voltando para Pato Branco, porque eu nasci em São Lourenço, é próximo, né? Então, que é um lugar que tem uma estrutura muito boa, então esse meu primeiro motivo para ter feito urologia nem era necessário. E porque realmente eu achei que era uma especialidade boa e gostei muito de participar da urologia. Assim que eu cheguei aqui, tinha recém começado os transplantes de rins, e entrei na equipe e permaneço nela desde que eu cheguei. Muito legal, a nossa equipe de transplante não é só de rim, né? Tem de coração, tem outros órgãos, mas que eu participo dos rins. O nosso serviço é o serviço que, fora da capital, que mais transplanta. E repare que tem Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, tem várias cidades bem maiores que Pato Branco, e o nosso serviço é o que mais transplanta no interior. O que tem de diferente aqui? Aqui tem uma equipe muito boa de nefrologia, que é importante, que eles fazem as diálises e tal, e da equipe da urologia e da cirurgia vascular. E porque tem estado muito bem coordenada e tem disponibilidade de, a qualquer momento, fazer. Né? Então, não são todos os serviços que estão assim. Então, essa é a grande vantagem que nós temos. E, felizmente, a técnica cirúrgica foram melhorando. Para ter uma ideia, quando eu participei nas primeiras vezes dos transplantes aqui em Pato Branco, ele começava às 7 da manhã e terminava às 3 da tarde. Entre retirar o rim do doador e implantar no... Atualmente começa às 7, 7h30 ainda. Raramente passa das 11 da manhã. Raramente. Nossa, às vezes 10h30. Muito mais rápido. Muito mais rápido, e o índice de complicação caiu muito. Não é? Então, graças à técnica, a materiais, enfim, tem... Nossa, um ganho de 4 a 5 horas de centro cirúrgico a menos. E incisões menores, tudo melhorando, né? Quer dizer, incrível. Bom, eu tenho que trazer os números, né? Sólidos, assim, ao final de 2022, mais de 950 transplantes. Agora, em 23, vocês com certeza vão ultrapassar essa marca dos 1.000, provavelmente haverá celebrações para isso, né? E realmente é muito transplante acontecendo num espaço. E você, como chefe da equipe de transplantes de rins da Policlínica, doutor, também gostaria que você lançasse um olhar assim quanto à disponibilidade do doador, sabe? Como que tá esse movimento? Assim, as pessoas hoje, elas estão... porque o rim é aquele órgão que a pessoa pode doar em vida, que tem esse diferencial, né? Pode. A lei só permite que parentes, em primeiro grau, doem. Às vezes em segundo grau. Excepcionalmente, um amigo pode doar para o outro amigo, mas aí tem que ter uma autorização judicial, inclusive, para evitar comércio de órgão, né? Intervivos. Mas, de fato, com um rim, a pessoa consegue sobreviver normalmente. O transplante de rim de cadáver, em tese, ele é o ideal. Por quê? Porque o indivíduo que faleceu, óbvio que se ele não doar em 24 horas, começa a putrefação menos, ou seja, é um rim que vai não ter nenhuma utilidade. Em países de primeiro mundo, existem alguns lugares que o corpo é do Estado, por um período, exatamente. Aqui no Brasil, a legislação sempre... a conduta é sempre conversar com os familiares. Se os familiares, se tiver um familiar que disser eu não quero que tire o rim do meu pai ou de meu irmão, sei lá, não é retirado. Então, tem que todo mundo estar de comum acordo. A maneira mais, vamos dizer assim, eficaz, se o indivíduo se sente doador, gostaria que os órgãos dele fossem utilizados, é conversar com as familiares. Se me acontecer alguma coisa, eu sou doador. Pronto. E aí, se os familiares concordarem com isso, pronto. Claro que não é todo tipo de doença, o indivíduo tem algumas doenças que não pode doar, né? Mas a maioria de acidente, principalmente quando é caso de acidente, é possível a doação. E ainda o rim também é só em caso de morte cerebral? Sim, só em caso de morte cerebral. Exatamente. E é uma coisa que é complexa porque normalmente é em acidente e ninguém...
obviamente esperam um acidente, e aí é um choque, e algumas vezes as pessoas se recusam a doar, porque por motivo, vamos dizer assim, de dor mesmo, né? Sim, aquele momento. E só que aquilo da pessoa se declarar no documento, acho que não tem Não vale mais, nada. né? Não vale mais nada. Tem que falar mesmo. Vale até para os familiares olhar, pô, mas ele realmente queria, já que ele não conversou. Mas o ideal é conversar. Conversar Certeza. abertamente, expor Sim, essa vontade. E quanto à compatibilidade, você comentou antes de um amigo, às vezes possível, né? Em caso destinar termo e tal. Como é que é o nível de compatibilidade para receber um rim de alguém? Isso existem vários. Começa pelo sangue, tipo sanguíneo. Assim. Tem que ser do mesmo tipo sanguíneo. Então, só para ilustrar, aí já é um diferencial. Pode ser o melhor amigo, é tipo de sangue diferente. E aí tem outros, que chama-se a cross-match, tem vários padrões que tem um padrão mínimo de compatibilidade. Se ele atingiu aquele padrão, ele pode ser doador. Se não, não. E às vezes acontece uma situação, vamos dizer assim, um pouco mais dramática para o indivíduo que está precisando do rim, está em diálise, e às vezes não encontra ninguém compatível. Né? Tem pouco irmão e tal, então às vezes acontece isso, né? E aí tem que ficar na fila do doador de órgão de cadáver, né? Então, e como é que você avalia esse serviço no Paraná? Assim, ele está fluindo? A pessoa que fica na fila, ela ainda espera muito? Depende também da compatibilidade, exatamente. Mas está longe de ser o ideal, né? Está longe de ser o ideal. Os serviços de captação, eles são muito trabalhosos, não é? Então, montar equipe grande em cada lugar é mais complicado. Então, uma cidade menor teria que ter essas equipes, elas se movem para cá e para lá. E é uma corrida contra o tempo. Isso é dispendioso, isso envolve... Então, num país como o Brasil, a logística é complicada, né? Mas o Paraná, eu particularmente acho que é um estado bem organizado, né? Com suas limitações, mas tá indo. A pandemia fez um caos, né? Inclusive nisso, obviamente, né? São pacientes que têm um grau de imunodepressão e tal, normalmente, né? Então, suspendeu-se os transplantes durante toda a pandemia, então complicou, né? Naturalmente. Mas a situação já normalizou agora, Sim, agora né? sim, tá normalizando. Nossa. Uma pergunta assim em relação à incontinência urinária. Ela já é a incontinência em si, ou a incontinência é uma coisa, mas os casos frequentes de infecção urinária também, elas são um indicativo de que o rim não vai bem? Ou é mais voltado à bexiga mesmo? Não. A infecção urinária, ela tem algumas características, tanto no homem quanto na mulher. A infecção urinária na mulher, ela é muito mais comum porque a uretra da mulher é muito mais curta, né? Pelo fato de não ter o pênis, não ter a próstata. Então, a chance de alguma bactéria vaginal migrar até a bexiga é muito maior. Por isso é muito comum mulher ter infecção. É raro uma mulher passar a vida toda sem ter pelo menos uma infecção. Então, existem alguns cuidados, né? Principalmente tomar bastante líquido, ter uma higiene adequada, enfim. Aumenta a chance de não ter infecção. No caso do homem, a infecção urinária é mais incomum, mas ela existe muitas vezes por causa de falta de esvaziamento adequado. Quando a próstata cresce, acaba tendo dificuldade de esvaziamento e acaba tendo mais infecção. A infecção recorrente, a infecção grave, pode causar insuficiência renal. Mas a principal causa de insuficiência renal é diabetes. Ah, sim. Existem cálculos, pedras nos rins que vão obstruindo, que podem causar insuficiência renal. E existem doenças, a gente chama de glomerulonefrites crônicas, né? Que são doenças, leigamente, como se fossem reumatismo, só que atingem um processo inflamatório do rim e causa a insuficiência renal. Sim, olha só. O corpo humano é uma maquininha perfeita, né? Funciona tudo. A dica a gente sabe até que tem os cálculos, né? Do quanto de água você tem que beber, também tem a ver com o peso que você tem. Mas tem sempre um básico, né? Os 2 litros, na sua opinião, é o básico? Na verdade, tem uma maneira que eu acho muito mais prática. Então explica pra gente aí. Por quê? Eu gosto de citar um exemplo. Uma cantora dessas, vamos dizer,
que faça um show agitado, ela perde 2 quilos durante 3 horas. Por quê? Porque ela perde 2 litros d'água. Ivete Sangalo. Ela emagreceu 2 quilos? Não, ela perdeu 2 litros de água. Num show que durou 3 horas, vamos dizer. Ah, é? Então, se ela no final desse show ela tomar 2 litros de água, ela não tomou nada. Ela só repôs o que ela perdeu. Então ela precisa tomar 4 litros nesse dia. Hoje pode estar um dia quente, pode ser um dia frio. Se for um dia quente, a pessoa sai caminhar por aí, ela perde facilmente 2 litros de água. Ah, mas ele não ficou encharcado. Sim, mas vai perdendo pela respiração, pela pele. Nesse dia ela vai precisar tomar muito mais água. Como que é um truquezinho? É só ver quando vai fazer xixi. Olha se o xixi tá amarelado, carregado, é porque ele está sujo, porque ele está com muito catabólito aí. Se ele sai mais clarinho, é porque tomou bastante líquido e sobrou líquido para o corpo eliminar pela urina. Se tu toma pouco líquido, o organismo precisa de água para fazer o metabolismo, para transpirar um pouco, para regular a temperatura, e ele tem que concentrar as sujeiras em pouca água. Por isso o xixi sai mais carregado. Então esse truque é simples, é só olhar o xixi. Muito inteligente mesmo. Nossa, muito bom, doutor. E só pra gente não falar de incontinência, a gente já tem que estar encaminhando pro final, né? A incontinência urinária, ela é mais comum em mulher também? Muito mais comum, né? Pelo parto, também pela uretra mais curta, não é? E o assoalho pélvico, que se diz, ele tende a ficar um pouquinho menos eficaz, como qualquer musculatura, né, estriada ao longo da vida. Então as mulheres idosas, principalmente se estiverem acima do peso, a chance de ter um grau de incontinência é maior. O grau de incontinência ele também varia. Uma mulher que tenha 80 anos, obesa, que está por casa, tranquila, que eventualmente ela escapa uma gota ou outra de urina, ela pode até achar isso normal e se contentar com isso. Uma mulher com 30 anos de idade, que vai fazer crossfit, que perde um pouco de xixi, ela não vai gostar. Então, quer dizer, a mesma perda pode ter uma influência, né? Então, é variável. Hoje existem fisioterapia, que em alguns casos ajudam, e existem técnicas cirúrgicas também, evoluíram bastante, com algumas telinhas, né, que se coloca e faz uma sustentação na uretra e resolve a maioria dos problemas. O homem pode fazer o que para prevenir a incontinência urinária? No homem, a incontinência ela costuma ser pós-cirúrgica normalmente. É raro o homem ter incontinência por falha da válvula, porque tem a próstata para ajudar. E para atrapalhar quando cresce. Quando a próstata cresce, ela impede o esvaziamento vesical. Quando não esvazia direito a bexiga, acaba vazando. Então o paciente tem uma incontinência dita paradoxal. A bexiga enche e vaza. Não é que ela vaza porque a válvula está fraca, quando não consegue segurar a urina, não. Porque escapa porque está cheia demais. Tá? Às vezes, em algum tipo de cirurgia de prostatectomia radical para câncer de próstata, que se o paciente tem uma próstata maior, que a cirurgia é mais complexa, às vezes o paciente fica com um grau de incontinência. Você faz essas cirurgias de próstata também? Sim, prostatectomia radical, sim, há alguns anos. Nossa, muito bom, doutor. Mas agradeço demais a conversa, doutor. Todas as alegria. Partilhas que tivemos aqui. Beleza. Acho que esclareceu muita coisa para muita gente, né? Desde o início da vida sexual até lá o idoso. E dizer para o homem se cuidar, né? É uma grande mensagem. Natural, certeza. Está felizmente havendo uma conscientização maior, mas o indivíduo que deixa de cuidar-se está cometendo um grande equívoco, né? Então, dar atenção à atividade física, a cuidar da dieta, não exagerar nas comidas, não fumar, não utilizar álcool em excesso, isso certamente vai ser uma vida melhor. Obrigado, doutor Sérgio. Foi uma alegria. E esse foi Fala aí, doutor, com o doutor Sérgio Janseski, falei certo, né? Médico urologista, né, que tem toda essa trajetória, e fica aí o convite para você, dá o like nesse vídeo, dá as 5 estrelas e compartilhar também esse episódio, né, já que estamos em período de férias, para mais pessoas terem acesso a essas informações. Muito obrigado pela sua companhia.
Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.